entrei para o Rotary Clube Ponta Delgada em 1992 e foi meu padrinho, meu cunhado Dionísio Leite. Para dizer também que nesta época o Rotary Clube Ponta Delgada era constituído unicamente por homens, que era também comum à maior parte dos clubes do mundo. E a admissão nessa altura no Rotary Clube Ponta Delgada era muito escrutinada e havia uma votação secreta para a entrada do novo membro e bastava um voto contra para inviabilizar essa entrada. Pronto, mas lá entrei nessa altura, acharam que eu já tinha, enfim, alguma capacidade para ser membro do Rotary Clube Ponta Delgada. Claro, estamos a viver nos anos 90, era uma altura ainda em que a autonomia se estava a tentar estabilizar e por isso havia muitas palestras também sobre esses assuntos e o clube quis trazer consigo, no fundo, um pouco esse mote de desenvolver o conceito de autonomia e trazer, portanto, um aporte, digamos, pensamento futuro para a região. E que nessa altura, digamos que o clube era mais de profissionais. As pessoas ligavam muito à profissão das pessoas, havia até a preocupação de fazer com que os membros que entrassem não repetissem as profissões que já existiam no Rotary Clube Ponta Delgada e, portanto, havia a necessidade, havia a vontade de fazer isso e, portanto, era sobretudo um clube de profissionais. Não há dúvida que o movimento Rotary a nível mundial começou exatamente como um movimento de profissionais. Comecei por ser secretário, depois fui presidente, tornei a ser presidente e agora já sou há uma série de anos o diretor de protocolo, como, enfim, já quase diretor de protocolo honorário, mas que o faço com muito gosto e enquanto for entendido que estou a fazer bem essa função. Eu não posso dizer que foi difícil conciliar a minha vida profissional e familiar com o Rotary. Isto, no fundo, é sempre uma questão de vontade das pessoas, um pouco de disciplina no seu horário normal e depois ter aquela preocupação de comparecer a todas as reuniões que na altura eram semanais e, portanto, havia um almoço todas as quartas-feiras e pronto, agora já é quinzenal, mais fácil ainda se torna as pessoas cumprirem entre aspas, essa missão que é de não faltarem a essa reunião. Para além, nós, como rotários, devemos, sabendo que pertencemos a um movimento que não é só local, é nacional, ele é mundial, mas para já devemos pensar nas nossas reuniões nacionais, que são as reuniões, as assembleias e as conferências distritais, que é importante que as frequentemos, porque são elas que nos dão um conhecimento melhor do que é o Rotary. Os meus maiores desafios que eu senti em Rotary foram as minhas participações, tanto nas ações de formação que eu tive, quando fui desempenhar as funções de presidente. Portanto, essas ações já foram um conhecimento mais alargado daquilo que era Rotary. Mas, para além disso, realmente, a participação nas assembleias, onde nós encontramos, e também nas conferências distritais, onde encontramos praticamente membros de todos os clubes do nosso país. Portanto, é uma altura em que nós trocamos impressões, em que nós convivemos com os outros membros e sabemos, no fundo, que projetos é que eles costumam fazer, como é que costuma ser a vida nos seus clubes, e isto é muito importante porque nós não podemos viver isolados dos outros, nós temos que ter uma mentalidade, no fundo, um pouco coletiva, um pouco sentir aquilo que o Rotary sente, ou que os membros do Rotary sentem, tanto no nosso país como no estrangeiro, e, portanto, realmente considero que essas participações foram enriquecedoras para o meu conhecimento de Rotary. E claro que o máximo, digamos, que eu tive foram exatamente a minha participação em 8 convenções mundiais. Eu já estive em 8 convenções mundiais que correram em 4 continentes diferentes, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, na América, na América, na Austrália e na Ásia. E é fantástico realmente como nós vamos a uma reunião destas, numa mesa de um almoço, comecei a olhar para os companheiros que estavam sentados connosco e havia exatamente pessoas de 4 continentes diferentes. Portanto, nós quando chegamos a uma convenção destas, temos até a preocupação de não ficar com os nossos pares, não. Nós queremos é conviver
com as outras pessoas que lá estão, aquelas que nós não conhecemos, que são de outros países, que têm outros sentimentos, que têm outras maneiras de levar a vida em Rotary, e é com o convívio deles que nós enriquecemos a nossa maneira de estar em Rotary. E um rotário que nunca vá a uma convenção mundial nunca chega a ter o real conhecimento do valor e dimensão do nosso movimento. São convenções onde estão normalmente entre 20 e 30 mil pessoas. E para além disso, são portanto, organizações muito bem cuidadas e estão presentes líderes mundiais. Eu já tive a ocasião de ouvir em diversas conferências, uma vez o Bill Gates, foi lá falar, portanto, tive outra vez com o CEO da Coca-Cola, tive outra vez com um astronauta e outros. Portanto, esta organização é muito cuidada e leva sempre líderes mundiais que trazem sempre coisas diferentes daquelas e que são muito enriquecedoras, tanto para a nossa vida profissional como para a nossa vida de rotários. Mas, sobretudo, até para a vida profissional, trazem-nos geralmente porque são normalmente apresentações muito bem explanadas, em que nós temos capacidade, e eu, por exemplo, trouxe ensinamentos para a minha maneira de ser como profissional das minhas empresas. E, para além disso, ainda tem espetáculos de música, de dança, espetáculos que trazem os costumes e usos de cada país, onde a ação decorre, e, portanto, eu acho que são extraordinariamente enriquecedores. E é uma pena que ainda haja muitos rotários que, ou por motivos, portanto, de falta de disponibilidade de tempo, ou até por razões económicas, que não vão a uma convenção mundial. Mas eu aconselho vivamente a ir a uma convenção mundial porque acho que é marcante para a vida de qualquer rotário. Claro que nós, o Rotary Clube Ponta Delgada, em 1992, quando eu entrei, era uma coisa, hoje em 2025 é outra. E é outra, continuando com os seus fundamentos, mas tem uma maneira de vivência, talvez possamos dizer que é diferente. Porque o nível rotário a nível mundial também evoluiu, portanto, ele sofreu alterações, portanto, enfim, ganhou capacidades, também alargou a sua maneira de estar em Rotary, porque ao princípio também ele era sobretudo um movimento de profissionais em que ele foi idealizado para que os profissionais convivessem uns com os outros, enfim, que a ética profissional fosse um dom dos rotários, e eu posso dizer que desde que fui para o Rotary tive a preocupação de ter uma ética maior ainda em todos os meus negócios e em todas as minhas maneiras de estar nas empresas, com o que aprendi em Rotary. Isso que acho que é extraordinariamente importante para todos nós que convivemos e que estamos em Rotary. Claro que o movimento mundial começou a preocupar-se fundamentalmente em resolver problemas mundiais, como, por exemplo, problemas de saúde, problemas de sanidade e higiene, porque existem muitos países no mundo onde essas lacunas são muito grandes e, portanto, o Rotary sentiu que poderia estender a sua ação exatamente a essas comunidades para lhes melhorar e em todas estas convenções mundiais nós temos sempre rotários a virem contar digamos que projetos que fazem nesses países, em que vão remodelar casas, em que vão ajudar a montar bombas para puxar água, para dar água para as comunidades, na parte de sanidade e sobretudo aquele programa que todos os rotários conhecem, que é o combate e a erradicação da polio, que nós sabemos que tem sido aquele que tem movimentado milhões e milhões de dólares, com o contributo dos rotários de todo o mundo e com isso vai conseguindo arranjar verbas juntamente com a Organização Mundial de Saúde, com a Unicef e enfim, com outras organizações e com cada um dos países, que foi engrandecendo o valor que era atribuído a essa causa e tem permitido que o Rotary tenha desempenhado um papel muito relevante no desenvolvimento e na tentativa da erradicação da polio. Sabemos que já esteve quase a acabar, há um ano ou dois de diferença. Hoje em dia, com o aumento das guerras nesses países, as coisas estão a piorar outra vez, e porque nós sabemos que a erradicação de uma doença como estas não é só acabar com ela, é acabar com ela no ano 0, 1, 2 e 3, ou seja, é difícil de conseguir realmente a erradicação total.
Em alguns dos países já conseguimos essa erradicação e agora ainda há outros onde isso ainda não foi possível. No nosso clube, para além de participar, no fundo, nestas campanhas mundiais, passou a ter um olhar mais especial, digamos, para as lacunas da nossa comunidade local. E desenvolveu alguns programas meritórios que tiveram impacto na comunidade, como, por exemplo, este que eu acho que é extraordinário, que é o Ver Bem para Aprender Melhor. Este que faz com que crianças que têm dificuldades na visão vão a uma consulta de um oftalmologista e depois recebam grátis uma armação e uns óculos, portanto, que lhe permitem melhorar completamente a sua visão. Portanto, estamos a falar de pessoas com dificuldades económicas e que lhes permite ter digamos, passar a desempenhar melhor atenção nas aulas, o que para mim, é um facto realmente importante para o Rotary Clube Ponta Delgada estar a fazer um programa deste tipo. Também tem tido outras ações na comunidade, e sobretudo também com alguns equipamentos que já forneceu ao Hospital de Ponta Delgada, em conjunto com Rotary Clubes de outros locais do mundo, como por exemplo aqueles dos nossos, que são os nossos sisters, os Rotary Clubes dos Estados Unidos, que têm com muita vontade proporcionado ajudas ao nosso clube para podermos realizar esses projetos e que tem sido muito importante e que também faz, no fundo, este intercâmbio entre as pessoas e os clubes que é muito importante. E no fundo tem sido o maior cuidado do Rotary Clube Ponta Delgada, continuando ainda a importar-se muito com os jovens, sobretudo nos movimentos de juventude que os Rotários proporcionam, com campos de férias e com outras atividades que são em que as pessoas, quando participam, quando vêm, ficam sempre encantadas e gostam muito. São programas de liderança que ajudam os jovens a crescer e a habituar-se a trabalhar em conjunto uns com os outros, a ganhar hábitos de disciplina, enfim, em pouco tempo, mas às vezes já é uma semente que fica nos jovens e que é extraordinariamente importante. Até hoje deixámos de ter algumas coisas que havia no meu tempo, no nosso tempo, enfim, o serviço militar obrigatório, etc., coisas que eram horríveis por um lado, mas que traziam hábitos de disciplina e de sacrifício, enfim, que eram importantes para nos desenvolvermos depois como seres humanos e como pessoas que querem estar num mundo cada vez melhor. Claro. Em relação aos jovens, que eu acho que é uma nossa grande preocupação, o movimento rotário pode proporcionar aos jovens imensas possibilidades de se integrarem melhor na vida profissional e de cidadania. No fundo, por exemplo, no nosso clube, os jovens podem conviver com profissionais de diversos setores, como médicos, engenheiros, professores, arquitetos, economistas, etc. E este convívio com estes profissionais dá-lhes a capacidade de eles aprenderem não só a vivência desses profissionais, como também a ética profissional, que deve ser aquilo que, quanto a mim, os rotários profissionais, no fundo, devem demonstrar em relação aos outros. Não quer dizer que hoje a ética não esteja cada vez mais, digamos, mais disseminada entre todas as pessoas, mas que é, digamos, uma honra que os rotários devem demonstrar é a ética nos negócios, que é muito importante. Por isso, de certeza que contribui para a paz e para uma melhor vivência entre todos nós. E, portanto, se os jovens entrarem no Rotary Clube Ponta Delgada ou no outro clube, com certeza que têm a capacidade de aprender essa ética e, por outro lado, estarem também atentos aos problemas da comunidade e a como poderemos intervir para melhorar nessas lacunas. Quer dizer, portanto, é importante qualquer jovem que está em formação, enfim, ter estas dicas, não só da parte profissional, como também olhar para a comunidade, que são enriquecedoras e que provavelmente vão melhorar com certeza as suas vidas. Portanto, acho que no fundo, aquilo que nós vemos que o movimento Rotary contribui para que todos nós sejamos melhores.